Descubra o sagrado sussurro divino, milagres inesperados revelados em sua mente. No terceiro ano de Jeoaquim, uma seca severa dominava a terra de Israel sob o comando do rei Acabe e a influência devastadora de Jezabel. A idolatria de Baal permeava cada canto do reino, afastando o povo da aliança que um dia tivera com o Deus de Israel. Em meio a essa decadência espiritual, o profeta Elias se encontrava solitário no deserto de Horebe, sua alma vazia como a terra seca ao seu redor. Ele se refugiava em uma caverna, isolado e angustiado, clamando ao Senhor em busca de uma resposta, uma diretriz, um sinal de esperança em um mundo que parecia desmoronar. Senhor, o que me resta? Gritou Elias, sua voz ecoando nas paredes da caverna. Sou o único que ainda te serve e busco uma resposta em meio a este deserto de desespero. Sua desolação pulsava como um tambor em seu peito, e ele sentia o peso de uma nação que havia rompido a aliança com seu Deus. De repente, a presença do Senhor saturou o ar pesado e denso. O céu, encoberto por nuvens sombrias, parecia replicar a angústia do coração de Elias. Mas o Senhor tinha um plano para aquele profeta cansado e atribulado. Ele decidiu se revelar, não através de relâmpagos ou ventos furiosos, mas em um sussurro suave, um chamado sereno que demandava atenção. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. No fundo de sua alma atormentada, Elias finalmente ouviu, não um comando ensurdecedor, mas uma suave instrução divina. O Senhor trouxe um renovado sentido de esperança ao coração cansado. Ele percebeu que, frequentemente, Deus não se manifesta nas tempestades da vida, mas no silêncio sereno e profundo da fé. O sussurro trouxe promessas de liderança e restauração, instruindo-o a ungir novos reis e um profeta que o sucederia, mostrando-lhe que a obra divina estava em marcha, mesmo em meio ao caos. Elias sentiu um misto de temor e coragem inundar seu ser. Ele compreendeu que, mesmo cercado por idolatrias e erros, poderia ser um instrumento de transformação. O eco da voz de Deus ressoava em sua alma, reassurando-o de que a obediência, mesmo nas tarefas mais simples, era aquilo que geraria grandes milagres. Ele estava sendo chamado não apenas para testemunhar a queda das falsas crenças, mas para ser protagonista na restauração da verdadeira fé em Israel. Assim, com renovado propósito, Elias se ergueu da caverna. O sol, embora filtrado pelas nuvens, parecia brilhar com nova luz, mas ainda pairava um dilema. Como o povo de Israel, tão longe de Deus, receberia sua mensagem? Estaria Elias preparado para enfrentar a rejeição, mas ao mesmo tempo o sobrenatural plano de Deus em meio ao caos? Com cada passo em direção ao futuro, a incerteza se misturava à certeza de que, mesmo em suas maiores dificuldades, Deus sempre estava trabalhando. E assim, a narrativa do profeta Elias não terminava ali. Era apenas o começo de uma nova jornada, onde a voz de Deus continuaria a ressoar nas vidas de muitos, como um suave sussurro, trazendo transformação e esperança. E assim, o leitor é deixado na expectativa do que Deus ainda tem a revelar através de Elias e seu povo. Na manhã seguinte, Elias caminhou até a cidade de Samaria, onde o peso da idolatria era palpável. Enquanto o sol se erguia no horizonte, uma nova determinação ardia em seu coração. Ele sabia que sua missão estava apenas começando, uma missão que poderia mudar o curso da história de Israel.
Com o sussurro ainda vibrando em sua alma, o profeta preparou-se para confrontar Acabe e a rainha Jezabel. As ruas estavam cheias de adoração a Baal, e a imagem do ídolo se erguia em todos os lugares. Elias sentiu uma profunda tristeza ao ver o povo tão longe do Deus verdadeiro. Ele lembrava-se das promessas que o Senhor lhe fizera, e essa lembrança lhe dava força. Com coragem renovada, ele aproximou-se do palácio, determinado a proclamá-las, sabendo que não seria uma tarefa fácil. Ó Senhor, orou Elias, fortaleça meu coração e clareie minha mente, pois irei diante de reis e de uma nação que abandonou tua aliança. E enquanto se aproximava, uma nuvem de incerteza pairava sobre ele, questionando a recepção que teria. Quando chegou aos portões do palácio, os guardas o saudaram com olhares desconfiados. Um profeta do Deus de Israel não era bem-vindo ali. No entanto, eles reconheciam o peso que sua presença emanava. Com um gesto imperativo, Elias demandou ser levado à presença do rei. O palácio estava em reboliço. Os festejos em honra a Baal eram frequentes, mas a atmosfera mudaria com a presença de um verdadeiro profeta de Deus. Acabe se encontrava em seu trono, envolto em regalias e cercado por conselheiros que apenas elevavam a sua idolatria. O rei olhou para Elias com desprezo. Não és tu o que perturba Israel? Indagou rodeado por um ar de arrogância. Elias, erguendo sua voz sem temor, respondeu: Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, em vez de seguirem os mandamentos do Senhor e servirem a Baal. A tensão no ar aumentou, e Acabe pôs-se em pé, furioso. Tamanha ousadia, profeta! Quais sinais tu trazes para comprovar tua palavra? Elias, com a confiança que só poderia vir do sussurro, declarou: Como o Senhor vive, diante de quem estou, não haverá chuva nem orvalho na terra, exceto pela minha palavra. O eco de suas palavras reverberou nas paredes do palácio, como um aviso de que Deus não estava alheio ao clamor de seu povo. A fúria de Acabe subiu como uma tempestade, mas Elias conhecia o caminho que o Senhor preparara. Ele sabia que este era o prenúncio de uma grande batalha espiritual. O profeta parecia agitar o coração dos homens, trazendo à luz a verdade que havia sido enterrada sob o manto da idolatria. Com um movimento decisivo, Elias virou-se e saiu, sua mente inundada por aquela mensagem divina. A palavra de Deus já começava a trabalhar, e ele sentia a vibração da revolução espiritual começando a tomar forma. Mas uma pergunta lhe assombrava: como poderia Elias trazer de volta um povo tão distante, tão amado por Deus, mas tão cativo de sua própria escolha? Enquanto se afastava do palácio, Elias ouviu novamente aquele suave sussurro: Eis que um milagre está por vir, um sinal que quebrará as correntes da idolatria. O povo conhecerá que eu sou o Senhor. Essa promessa trazia esperança, mas também inquietude. Elias sabia que um grande confronto estava à frente. Ele ainda teria que enfrentar não apenas Acabe e Jezabel, mas também o próprio povo, que fora cativado pelas mentiras de Baal. Assim começava o ministério de Elias em uma terra sedenta, não apenas de água, mas da verdade e da presença real do Deus de Israel. Com cada passo em direção ao inevitável confronto no Monte Carmelo, o peso da responsabilidade se tornava cada vez mais intenso. Mas a certeza da intervenção divina lhe trazia paz, e a pergunta ecoava continuamente em seu espírito: até onde o Senhor o levaria nesta jornada? O povo de Israel estava prestes a ver a glória do Senhor, mas Elias ainda não sabia qual prova seria a última que demonstraria a fidelidade de Deus e a certeza do cumprimento de sua palavra. Elias afastou-se do palácio com o coração dilacerado diante da realidade do povo de Israel. Cada passo ressoava como um tambor dentro de sua alma, ecoando a urgência da missão que o Senhor lhe confiara. Na solidão do caminho, ele se lembrou de Moisés, que, como ele, teve que enfrentar séculos de opressão e desobediência. Ó Deus, clamou Elias, como posso guiar meu povo de volta ao teu caminho? Enquanto caminhava, o céu foi coberto por nuvens escuras, refletindo a tristeza de Elias.
Ele parou sob uma árvore, buscando sombra e ao mesmo tempo refúgio na presença do Senhor. A inquietude animava seu espírito. O que vem a seguir? Indagou em um sussurro. Então, ouviu outra vez aquele suave sussurro que sempre lhe trouxera consolo. Nos tempos mais sombrios, a luz brilha com mais intensidade. A sabedoria divina penetrava em seu coração, e uma nova esperança ardia dentro dele. Mas a sombra da dúvida também estava presente. O que poderia Elias oferecer ao povo? A adoração a Baal distribuía-se em cada esquina, e a fé no Senhor parecia um eco distante na memória deles. Com um sussurro tão evidente, algo em seu interior dizia que o Senhor tinha um plano que envolveria milagres e esperança. Após horas de reflexão, Elias dirigiu-se para o Monte Carmelo, um lugar de significados antigos e históricos convívios de Israel. Era ali que a presença de Deus se manifestou entre os profetas e as nações, e ele sabia que aquele seria o cenário de um confronto sagrado. Chegando ao monte ao pôr-do-sol, Elias ergueu seus olhos ao céu. Senhor, enquanto estou aqui, revela-me teus planos. E a atmosfera ao redor dele parecia vibrar com uma expectativa divina. Na solidão daquele lugar, o eco da verdade de Deus ressoou em seu coração. Eu serei glorificado, e meu povo será trazido de volta. Naquela noite, enquanto o silêncio envolvia o monte, Elias adormeceu sob as estrelas, sonhando com o que estava por vir. Em sua visão, observou o povo reunido, despertando de sua dormência espiritual. Poderia ser que uma chuva de bênçãos fosse derramada? Poderia ser que um milagre traduzisse o retorno à fé e à adoração do Deus verdadeiro? Com o amanhecer, Elias despertou. 1 Reis 18:1. O céu ainda parecia sombrio, mas em seu coração havia um renascimento. Ele estava prestes a convocar o povo em um desafio aos seus mestres, os profetas de Baal, demonstrando que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro. Elias tornou-se um arauto da verdade. Ele enviou mensageiros para chamar o povo e os profetas de Baal para uma reunião no Monte Carmelo. Um confronto que mudaria o destino de Israel estava prestes a ocorrer. O sussurro não era apenas uma promessa, era uma esperança que se tornava ação. O tempo passava lentamente enquanto Elias aguardava, a agitação crescer em seu peito. O povo começou a chegar, cada um com seu próprio bardo de dúvida e expectativa. O murmúrio entre eles era como o vento que passava pelas folhas, cheio de promessas por cumprir. Como podereis clamar por Baal? Começou Elias, sua voz cortando o ar. Hoje não é um momento de indecisão, mas de decisão. Escolham quem será o Deus que verdadeiramente responde. Vamos ver qual fogo descerá do céu. E assim, o palco estava montado para o confronto entre a verdade e a mentira, entre a luz e a escuridão. Ele sabia que não apenas os ídolos de madeira e pedra seriam desafiados, mas também as ilusões que aprisionavam a alma de Israel. Elias estava preparado para testemunhar a manifestação do poder de Deus. Ó Senhor, pensou, que o povo reconheça que Tu és Deus. Enquanto o clamor crescia, uma onda de expectativa permeava a atmosfera. O verdadeiro poder do Deus de Israel iria se revelar, desafiando a idolatria e trazendo os corações de volta a seu Criador. E no fundo de sua alma, o sussurro se fez mais forte. Hoje, a transformação começará. Um milagre está a caminho. Elias olhou para a multidão que se havia reunido à sua volta. Os rostos confusos e indecisos refletiam a luta interna de um povo apartado da verdadeira adoração. O dia enfrentava o seu apogeu, e o sol ardente parecia ecoar a urgência do momento. Ele sabia que ali, nas montanhas rugosas, se desenharia não apenas uma batalha contra os profetas de Baal, mas uma guerra por cada coração presente. «Profetas de Baal!» exclamou Elias com firmeza em sua voz. «Escolhei um novilho e preparai-o para o sacrifício. Contudo, não acendereis fogo. Eu também prepararei um novilho e o colocarei sobre a lenha. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro.» O murmúrio da multidão se intensificou, como se a própria terra respondesse ao chamado profético.
Os profetas de Baal, liderados por um sacerdote arrogante, se adiantaram, confiantes em sua falsa divindade. Nós tomaremos o novilho, disseram eles com risadas, e invocaremos o nome de Baal desde amanhã até a hora da tarde. Elias, agora cheio do Espírito de Deus, esperou, em silêncio, o desenrolar deste confronto divino. Durante horas, os profetas clamaram e dançaram ao redor do altar, a insensatez gritando de seus lábios: Baal, atende-nos! Entretanto, o céu permaneceu mudo ao ato grotesco e um silêncio pesado pairou sobre a cena. A multidão começou a olhar incrédula, alguns se perguntando se ainda havia esperança de que um Deus os pudesse escutar. A tarde estava se aproximando, quando Elias se aproximou do altar do Senhor, que estava em ruínas, e começou a restaurá-lo. Ele selecionou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, enquanto suas ações chamavam a atenção e suscitavam lembranças da aliança de Deus com o próprio povo. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje seja conhecido que Tu és Deus em Israel, orou Elias, erguendo a voz ao céu, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Com a oração proferida, Elias mandou que trouxessem água. Em um ato de fé audacioso, ordenou que enchessem 4 talhas de água e as versassem sobre o altar, até que a água escorresse pelo altar e enchesse a trincheira ao redor. O brilho do sol, agora minguante, refletia nas águas em um espetáculo divino. Responde-me, Senhor, responde-me, clamou Elias, quando, finalmente, a hora de invocar o nome do Senhor chegara. Ele se prostrou em humildade, sua voz ressoando com firmeza e determinação, e, como um trovão, o céu respondeu ao clamor de Elias. Então, desceu fogo do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água na trincheira. A multidão atônita se lançou ao chão. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Seus lábios balbuciavam com reverência ao espetáculo que haviam testemunhado. O sussurro se fez fogo, e a pedra se tornou pretexto para a adoração. Enquanto um arrepio sagrado percorria o ar, Elias se virou para os profetas de Baal, agora em desespero e confusão. Não permitam que nenhum deles escape. A ordem ecoou e os profetas foram levados ao ribeirão, onde enfrentariam um destino merecido. Mais adiante, enquanto o sol se punha e o clamor da verdade ecoava pelo monte, Elias virou seu olhar para o horizonte, o sussurro ainda pulsando em seu coração. Agora, Senhor, o povo viu a tua grandeza, mas ainda falta a chuva que renova a esperança. Sua súplica penetrava o céu, e o futuro parecia resplandecer com promessas. Após o confronto, os céus antes sombrios começaram a se mover com novas nuvens carregadas, como um prenúncio das bênçãos que estavam prestes a cair. Elias se lembrou da promessa: a chuva que traria vida renovadora a Israel estava a caminho. Assim, enquanto as esperanças renascem e o povo se voltava ao verdadeiro Deus, um novo sussurro ressoou em seu ser. A transformação começou, mas o caminho para a plena restauração ainda reserva grandes surpresas. O destino de Israel pendia na balança de uma fidelidade renovada, e Elias sabia que a vitória era apenas o começo de algo ainda maior que estava por vir. Quando a luz do dia começava a se dissipar, como um manto de trevas caindo sobre a terra, Elias sentiu um ímpeto dentro de si. A promessa de chuva que pairava como um eco divino não era apenas um sinal de renovação para a terra, mas uma reafirmação da fidelidade de Deus com seu povo. Ele se levantou e começou a subir ao monte, onde a presença do Senhor parecia palpável, como uma brisa suave e serena que envolvia seu ser. Ao chegar ao cume do monte, Elias se ajoelhou e, com o rosto entre os joelhos, começou a clamar: Ó Senhor, não te esqueças de teu povo, manda a chuva que trará a abundância e o sustento. Convoca as nuvens como teus mensageiros e permita que a terra, seca e sedenta, venha a gozar das bênçãos de tua bondade. Com cada súplica, sua ansiedade transformava-se em certeza, sabendo que Deus não falharia.
Nas profundezas de seu espírito, algo se agitou. Elias sabia que o tempo de espera não seria em vão, e um profundo sentimento reverberava em seu interior. Pediremos e receberemos, buscaremos e encontraremos. Sua fé era um farol resplandecente na escuridão daquela tarde, e ele insistia com fervor diante do trono da graça. Finalmente, ele disse a seu servo: sobe e olha para o mar. Veja se há nuvens de chuva. O jovem, obediente, subiu ao cume da colina, seu coração pulsando de expectativa. Depois de algum tempo, o servo desceu, a expressão em seu rosto carregando não apenas alívio, mas também uma incredulidade. Não há nada. E, entretanto, o olhar de Elias se manteve firme. Volta a olhar, ordenou com uma convicção renovada, como um leão pronto para a batalha. Ao terceiro chamado, o servo voltou com uma visão que mudaria tudo. Eis que uma nuvem pequena, como a palma da mão, sobe do mar. A leveza daquele sinal fazia o coração de Elias vibrar com alegria, reverberando a promessa divina. Elias soube naquele instante que a mão do Senhor estava se movendo. Com determinação, disse ao servo: vai, diz a Acabe de preparar seu carro e descer, para que a chuva não o impeça. A palavra de Elias era um comando que carregava em si o peso da profecia cumprida e, mais importante, uma confirmação da aliança de Deus com Israel. As nuvens, começando a se juntar no céu, estavam se enchendo. A atmosfera mudou e um novo clima se instaurou, refletindo a redenção que se aproximava. E logo, gotas pesadas começaram a cair do céu. Elias sabia que a chuva não era apenas um milagre físico, era a resposta ao clamor do povo de Deus, uma afirmação da presença de Deus em meio a eles. O povo, estonteado pela serenidade transformada em tempestade, correu para se abrigar. O som das gotas batendo no solo seco se misturava ao gritar de alegria que ecoava nos corações. Era como se os céus não só abençoassem a terra, mas também oferecessem uma nova esperança, uma nova aliança. Elias, com a força do Senhor, correu à frente de Acabe, clamando aos céus em adoração. Em seu coração, ele já sabia: as vitórias de Deus não se limitam a um único ato, mas estão permeadas em ações futuras que exigem a fidelidade contínua do povo. A tempestade não era o fim, mas um novo começo para Israel. Mas enquanto a chuva continuava a abençoar a terra, um vento forte começou a soprar, trazendo consigo os ecos de uma tempestade maior, um sinal do que estava por vir. Elias, ainda embriagado pela manifestação da bondade de Deus, não pôde ignorar a crescente inquietação em seu coração. O mesmo Deus que enviara a chuva também tinha planos que iam além de um simples milagre. Desceu do monte com os olhos fixos no horizonte, onde nuvens escuras se aglomeravam como um aviso de que não eram apenas as bênçãos que estavam se aproximando, mas também um chamado mais profundo para uma transformação espiritual e moral em Israel. Na cidade, Acabe havia se apressado em retornar, preocupado com a tempestade que se formava. Ele e sua esposa, Jezabel, estavam cientes que, enquanto a chuva chegava, havia outra questão que pairava sobre suas almas: a adoração a Baal que permeava todo o reino. A rainha, com seu coração endurecido pela idolatria, não via a derradeira importância do que estava para ser revelado. Elias, portanto, sabia que o tempo não era apenas de chuva, mas de ação. Ele buscou a presença de Deus em meio ao clamor do povo e aos trovões que reverberavam no céu. Ó Senhor, faz com que os corações de teu povo retornem a ti, ele clamou em seu íntimo. Era necessário um confronto, uma batalha espiritual que iria sacudir os fundamentos da apostasia. Nesse clamor, o Senhor lhe falou novamente: levantem-se e enfrentem os profetas de Baal. A resposta divina apenas intensificou sua determinação. Haviam-se passado anos de seca e sofrimento, e agora, com a água da vida finalmente abundando,
era oportuno trazer à luz a verdade e restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Com coragem, Elias se dirigiu a Acabe. Convoca todo Israel para o Monte Carmelo, e juntos veremos qual Deus é verdadeiro. Se Baal é Deus, que o sigam, mas se o Senhor é Deus, que a ele amem e adorem. As palavras saíram de sua boca como um fogo ardente, despertando um coração que havia sido inflamado pela presença do Senhor. Acabe, embora infiel, não pôde ignorar a urgência nas palavras do profeta. Após mandar reunir o povo, ele sentou-se sobre seu trono, intrigado e ansioso. Ansioso porque também havia sentido o sussurro da verdade. E assim, do deserto seco ao clamor resplandecente pela chuva, o desafio estava preparado. Quando o povo se reuniu, uma expectativa palpável pairava no ar. Com os olhos fixos em Elias, um turbilhão de sentimentos os envolvia. Esperança, dúvida e uma inquietação divina pairavam como as nuvens que agora obscureciam o sol. Elias, diante de toda a multidão, exclamou com voz firme: Até quando hesitarei entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. As palavras ecoaram como um grito no deserto, e uma onda de reflexão atravessou o povo. Enquanto isso, uma sombra mais escura que as nuvens se aproximava. A presença de Jezabel era indiscutível, uma força opressiva que pretendia silenciar a verdade, que queria sufocar qualquer faísca de esperança. O sussurro que havia começado a transformação era agora um clamor pela verdade. Elias sabia que um grande confronto se aproximava. O plano soberano de Deus estava se desenvolvendo, e ainda havia mais a ser revelado. A tempestade não era apenas física, era espiritual, e a fidelidade de Elias seria testada em alturas nunca antes vistas. Ele se preparou, pois através da jornada de fé que estava por vir, o Deus de Israel não apenas restauraria a terra, mas também os corações de seu povo. E assim, enquanto a escuridão se aproximava e os trovões ressoavam, o Senhor sussurrava: A batalha pela verdade começou, e muitas almas ainda serão libertadas. Enquanto as trevas da tempestade se aproximavam, Elias permaneceu firme, a voz do Senhor ecoando em seu coração. Uma intensidade divina o envolvia, e a atmosfera a seu redor parecia pulsar com a expectativa do que estava prestes a acontecer. O Monte Carmelo, erguendo-se imponente, era um altar sagrado não apenas para a adoração, mas para a revelação do Deus verdadeiro. O povo de Israel, reunido em uma multidão que parecia quase invisível sobre o peso da violenta nuvem que se aproximava, mirava com esperança e temor. Entre eles, muitos viam a coragem de Elias como um farol em meio à escuridão. Outros, no entanto, carregavam os corações petrificados pela idolatria que Jezabel implantara. O que ocorreria naquela reunião não apenas decidiria o destino de Israel, mas também reverberaria pelas gerações futuras. Elias subiu ao monte, com seus passos ecoando como um convite à adoração. As pedras do altar foram cuidadosamente arrumadas, e ele começou a preparar os 2 novilhos, um para ele e outro para os profetas de Baal. Escolham um novilho e preparem-no, ordenou Elias, sua voz ressoando como um trovão entre a multidão. Os profetas de Baal, liderados por seus ímpios líderes, se adiantaram com um fervor apaixonado, seguros de que seu Deus os ouviria. Enquanto isso, o coração de Elias pulsava em sintonia com a verdade que Deus lhe havia revelado. Ele sabia que a verdade do Senhor não poderia ser ocultada e que um grande espetáculo divino estava prestes a ocorrer. Quando o sol começou a se ocultar, Elias, em um momento de ousadia, alçou as mãos para o céu, ergueu seu olhar e clamou: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, faça-se hoje conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. O eco de suas palavras se misturava ao sopro do vento que trazia a tempestade.
Enquanto os profetas de Baal invocavam seu Deus, rasgando suas vestes e clamando de maneira frenética, o céu começou a trovejar. Mas não era apenas um sinal da tempestade. Era a manifestação da presença de Deus em resposta à oração de Elias. O coração da nação, dividido por décadas de descrença e idolatria, estava à beira de um despertar. Os profetas, cansados e frustrados, chamaram por Baal do amanhecer até o meio-dia, mas o céu permaneceu em silêncio e nada aconteceu. Elias, em um ato de provocação, zombou deles, perguntando se Baal estava dormindo ou se deveria gritar mais alto. Com isso, as rugas da ansiedade se aprofundaram nos rostos do povo. Aqueles que se mantinham ao lado do Deus verdadeiro começaram a sentir um arrebatamento em suas almas e suas esperanças se acendiam. A pressão espiritual estava aumentando. Então, quando a hora de apresentar a oferta ao Deus verdadeiro finalmente chegou, Elias pediu que trouxessem água. 3 jarros cheios de água foram trazidos, e não uma, mas 3 vezes ele fez com que a lenha do altar se encharcasse. Era um ato de fé em meio ao milagre que estava prestes a ocorrer. As águas escorriam, formando um lago ao redor do altar, e o povo estremeceu com o que estava sendo feito. Elias olhou ao seu redor e sentiu o peso de Israel em seu peito. Resposta, e não dúvida, ele invocou. Ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Deus e que Tu voltaste o coração deles. Então, com o coração cheio de esperança e determinação, o céu começou a se agitar e trovões ecoaram como um chamado à ação. A tempestade estava se aproximando, mas não era a tempestade que todos aguardavam. Era a tempestade do poder divino pronto para se manifestar. O Senhor estava agindo e nada poderia impedir o cumprimento de seu plano. Elias sentiu o arrebatamento do Espírito e a multidão prendeu a respiração, sabendo que algo sobrenatural estava prestes a ser revelado. E assim, enquanto a tensão se elevava como a eletricidade no ar, Elias sabia que a resposta de Deus não apenas mudaria a história de Israel, mas ecoaria na eternidade. O Senhor, a quem ele adorava, tinha um propósito ainda mais profundo, e a próxima revelação estava prestes a ser desvelada. A história estava em movimento, e o sussurro da providência divina prometia transformações que iriam além da compreensão humana. Enquanto as nuvens pesadas se acumulavam no firmamento, Elias se preparava para testemunhar a demonstração do poder de Deus. O ar vibrava com uma expectativa palpável, e as almas dos israelitas, ansiando por um milagre, buscavam a resposta que somente o Senhor poderia proporcionar. O altar, encharcado e brilhante sobre os relâmpagos, era agora um foco de esperança e tensão. Com o olhar firme e ousado, Elias se voltou para a multidão. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Suas palavras carregavam a fraqueza da carne, mas eram fortalecidas pela potência de quem ele era. Os olhares dos presentes, tanto de crentes quanto de céticos, estavam fixos nele, como se suas vidas dependessem daquele momento. Elias respirou fundo, sentindo que o Espírito do Senhor o envolvia. Ó Senhor, ele clamou, deixa que hoje saiba este povo que Tu és verdadeiro, que Tu és o Deus que responde e que traz a vida e a luz. Manifesta Teu poder agora. Com isso, a tempestade dentro e fora cresceu em força. As primeiras gotas começaram a cair, e um raio cortou o céu, iluminando o Monte Carmelo como um farol na escuridão. Os profetas de Baal, ainda ocupados em sua fúria inútil, olhavam para longe, desorientados e aterrados, sem compreender que ficavam diante de um Deus que não podia ser comparado. Elias tomou seu lugar diante do altar, e as raízes da fé firmaram-se mais fortes em seu ser. Ele se curvou, com a face voltada para o solo, enquanto o som da tempestade se intensificava. Sussurros de frustração vinham dos profetas ímpios que sentiram que aquela era uma competição perdida. Finalmente, ele levantou a voz novamente, mas agora sem dúvida. Senhor, Deus de Abraão,
de Isaque e de Israel, que hoje se manifeste a tua glória, que este povo veja e conheça, e que seu coração seja transformado. Um silêncio profundo caiu sobre todos, enquanto o céu parecia reter a própria respiração. De repente, uma luz resplandecente desceu, uma chama viva e purificadora. O fogo do Senhor consumiu a oferta, a lenha, até as pedras e a água ao redor do altar. A multidão estendeu as mãos, não mais em dúvida, mas em adoração, alguns caindo em seus rostos, gritando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" A energia divina permeava o ar, e as vozes dos profetas de Baal silenciaram para sempre. A glória de Deus não só consumiu a oferta, como também consumiu a confusão e a idolatria que haviam dominado os corações daquele povo por tanto tempo. Elias olhou ao redor e viu os rostos iluminados pela luz sagrada, uma nova esperança nascendo em cada um deles. Havia lágrimas, mas não eram apenas de desespero, eram lágrimas de libertação e retorno ao Deus vivo. O peso da iniquidade e da adoração a ídolos começou a se dissipar, enquanto a fidelidade do Senhor era essencialmente reafirmada. Porém, entre a multidão cheia de alegria, uma sombra de incerteza levantou-se entre os presentes. Uma voz sussurrou entre os presentes, clamando com tristeza: "Mas o que virá a seguir? E quanto à rainha Jezabel?" O pavor se arrastava de corações temerosos, lembrando-lhes que nem toda a batalha estava vencida. Elias, ainda sob a influência do Espírito, sentiu esse desconforto e soube que a vitória era apenas o começo de um novo capítulo. A resposta de Deus liberará mais do que um milagre, trará mudanças profundas. O que está por vir demanda coragem e resistência. Ele olhou para os céus nublados e em sua mente a pergunta reverberava: qual seria o próximo passo do Senhor? O que ele ainda havia planejado para restaurar seus filhos e confrontar a escuridão que ainda habitava a terra? Assim, a história continua. O eco da vitória de Deus em Carmelo seria sombrio se não se preparasse para o confronto que se aproximava. O povo se regozijava, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando, e o plano soberano de Deus se desenrolaria em desdobramentos que ainda não haviam sido completamente revelados. Enquanto os ecos do clamor da multidão ainda reverberavam nas colinas de Carmelo, o coração de Elias palpitava com a dualidade da glória e do temor. Ele sabia que a vitória sobre os profetas de Baal não era o fim, mas o prólogo de um novo embate. O Senhor havia mostrado seu poder, mas agora, qual seria o preço a pagar por essa liberdade recém-descoberta? Os israelitas, agora inspirados, estavam prontos para se voltar completamente para o Deus verdadeiro, mas havia um persistente eco de dúvida que ainda se arrastava entre eles, como uma sombra na luz resplandecente. Elias dirigiu-se à multidão, a fervorosa expectativa ainda vibrava no ar. "Levai os profetas de Baal, não deixeis nenhum deles escapar", ordenou, sua voz ressoando com autoridade. Os homens valentes de Israel se adiantaram, levando cativos os profetas do ídolo, e o destino deles agora estava nas mãos de Elias. Com fé renovada, o povo observava, conceituando que a restauração começaria com a erradicação da idolatria em sua terra. Mas ao ver a multidão se dispersando, adentrando uma nova era de fé, uma sombra pairava sobre o espírito do profeta. Ele sabia que mesmo com a força do Senhor ao seu lado, a rainha Jezabel não ficaria inativa. Ela já havia zombado dos servos do Senhor e agora desejaria vingar-se de sua humilhação. "Ó Senhor, o que farei agora?" Elias sussurrou em seu coração, os ventos do deserto começando a soprar, como se a própria natureza respondesse à angústia de seu clamor. O povo o cercava, mas o peso da responsabilidade renegava sua alegria. E como se o Senhor contemplasse seu desespero, uma escuridão densa surgiu no horizonte, uma tempestade se formando.
Assim como Deus havia respondido com fogo, agora também aguardava a resposta no silêncio do céu gris. O profeta sabia que as nuvens não traziam apenas chuva, mas também diziam respeito ao desfecho de uma batalha espiritual ainda maior. A multidão começou a dispersar-se para suas casas, mas ainda assim o olhar de Elias estava fixo no efeito da tempestade. Jezabel virá atrás de mim, pensou. Ela não permitirá que essa humilhação fique sem resposta. O pensamento se transformou em certeza, e uma resistência nascida da coragem fez seu coração arder. Naquela noite, enquanto Elias buscava a direção do Senhor, a voz da rainha ecoou em sua mente como um sussurro maligno. Eu a farei pagar por isso. E o que você poderá fazer, Elias? Com essa visão, a fragilidade humana aflorou em seu espírito. Ele tinha confrontado os ídolos, mas agora como enfrentaria a ira da rainha? As palavras de Deus ainda ressoavam, lembrando-o de sua missão, mas o convite da culpa se aproximava, incentivando a dúvida a nutri-lo como um abismo cavernoso. Levanta-te, Elias, disse uma voz suave, que era acima de todas as outras. Não temas o homem, mas temerás a mim. A vitória que obtiveste hoje não é sua, mas é minha, e eu tenho mais que preparar. Neste ponto de angústia, o Senhor se manifestou, e Elias abriu os olhos e se revelou a ele em oração fervorosa. O Senhor a ele separou um plano. Isto é apenas o começo, e a escuridão não triunfará sobre a luz. Eu te enviarei como arauto de profecia. Ele ouviu o sussurro do Espírito, firme, claro e infalível. O Senhor mostraria a Elias o caminho a seguir. As palavras divinas de coragem cresciam, plantando-se na mente e no coração do profeta. Mas ao longe, uma sombra começava a se mover. O aviso de Jezabel não era apenas uma ameaça, mas uma profecia se aproximando, e a promessa de Deus começava a moldar-se em desafios que nenhum homem poderia imaginar. O que viriam a ser estes desafios que estavam por vir, e como as mãos do Senhor moldariam o desfecho desse confronto? A tempestade se aproximava e a luta estava longe de terminar. A pergunta ecoava na mente de Elias e no coração da nação. O que realmente significava confiar em Deus em meio ao tumulto? Assim, as páginas da história se desenrolavam e novos capítulos se formavam sob o olhar atento de Deus, revelando que sua soberania ainda tinha muitos desdobramentos a revelar por meio de seu servo. Enquanto a noite se aproximava e a tempestade ameaçava romper os limites do horizonte, Elias sentiu o peso de uma decisão ardente em seu coração. A vitória em Carmel fora gloriosa, mas o que vinha a seguir em sua jornada apressava-se como uma sombra intransigente. Ele sabia que o desafio não sucumbiria silenciosamente. Uma tempestade mais profunda do que a meteorológica aguardava, e o poder de Jezabel não deveria ser subestimado. Retornando à solidão que por um instante foi serenada pela glória do Senhor, Elias procurou um lugar afastado para a oração. O clamor de sua alma ecoava nas colinas, enquanto ele se prostrava em intercessão. Ó Senhor, como pode um homem tão frágil enfrentar a fúria de uma rainha? Como poderia eu ser seu instrumento em meio a tamanha opressão? A luz da lua começou a brilhar através das nuvens, iluminando a cena ao seu redor e trazendo um sentimento de tranquilidade. Mas em seu espírito a inquietação persistia. O espírito de Jezabel já havia se movido e a palavra de sua indignação se espalharia como um incêndio consumido pela avareza. Elias sabia que, ao despertar os corações e a adoração ao Deus vivo, ele também despertara os resquícios da ira de Baal. Então, como se soubesse de suas angústias, a voz do Senhor sussurrou novamente ao coração de Elias, como um suave vento que atravessa a tempestade. Não temas, Elias, eu sou o Deus que te enviou. A minha mão está sobre você, e os dias escuros não prevalecerão. O mesmo fogo que desceu no Monte Carmelo agora acenderá em sua alma.
Com essas palavras, a determinação ressurge nas profundezas de Elias. Ele estava diante de uma escolha crucial: permanecer apavorado ou se erguer, enfrentando a tempestade com fé inabalável. O sussurro que havia sido seu guia ao longo de sua jornada agora alimentava sua coragem. Levanta-te e vai. A voz ecoou mais firme, pois ainda há muitos em Israel que não se dobraram a Baal. Você será o porta-voz que trará arrependimento e restauração. Elias havia sido chamado para liderar mais uma vez. Ele percebeu que mesmo nas trevas mais densas, Deus sempre levantava um remanescente que confiava em sua fidelidade. Enquanto sua determinação se consolidava, uma sensação de urgência tomou conta do ar. Com um coração ardente, Elias decidiu que não apenas fugiria do que estava por vir. Ele buscaria confrontar a rainha Jezabel e restaurar a verdadeira adoração em Israel. Por entender que um confronto com a idolatria não poderia ser evitado, ele sabia que seu próximo passo deveria ser com ousadia e fé. Nesse ínterim, a rainha, ao saber do que havia acontecido no Monte Carmelo e do fim dos profetas de Baal, foi tomada por uma fúria intensa. Sua ira não conhecia limites. Que os deuses me façam assim, se amanhã não fizer a Elias o que ele fez a eles. A ameaça escapou de seus lábios como veneno, e a ordem foi dada. Elias deveria ser caçado. Com isso, Elias não só se viu enfrentando a ira de uma rainha, mas a batalha espiritual de um povo em constante rebelião. A vida de um profeta estava arriscada e as pressões em seus ombros eram mais pesadas do que o céu carregado de nuvens. De tarde, enquanto o sol se punha, Elias partiu para uma jornada solitária, se afastando do estigma da cidade e causando um eco de preocupação entre os que se lembravam do Senhor. Ele se sentia como um náufrago em sua própria terra, rodeado de rostos que uma vez foram crentes, agora avessos à verdade. Ele se dirigiu pelo deserto à procura de uma resposta de Deus. Senhor, livra-me da ira de Jezabel e do caminho de desespero. O que mais deve vir? Não é hora de teu povo se voltar a ti e ser restaurado? Entre os ecos do desespero, a resposta veio em forma de um novo sussurro. Ainda há mais a ser revelado, Elias. O que vens a experimentar é parte de um plano redentor. Aprende que nas minhas dificuldades também encontram-se avivamentos. Prepare-se, pois a jornada não é apenas sobre mim, mas sobre o que eu farei por meio de ti. Diante dessas palavras, Elias viu uma luz no horizonte. Ele sabia que precisava reunir a coragem para se enfrentar diretamente a Jezabel, mas também deveria reconhecer que sua luta não era apenas física, era que o seu povo tinha uma necessidade profunda por mudança que não viria sem custo. Esse custo estava prestes a se revelar sob a direção de Deus. Enquanto se preparava para confrontos pessoais e espirituais, uma nova possibilidade se abria diante dele. Uma nova aliança começaria a ser forjada em meio à escuridão. Com um coração renovado e cheio de esperança, Elias colocou-se em movimento. A batalha pela verdade é apenas o começo, e a promessa de restauração ainda está por vir, pensou ele. As palavras que agora ecoavam em sua mente traziam uma nova determinação. Ele não estava apenas lutando por sua vida, mas por toda uma nação que ansiava por redenção. A grande obra de Deus ainda estava em desenvolvimento, e o próximo passo que ele tomaria poderia mudar o curso da história de Israel para sempre. Preparai, pois a tempestade da verdade se aproxima, e que um novo sussurro foi de renovo na sua relação com Deus. O que Deus estava prestes a fazer superaria não apenas as vilanias de Jezabel, mas estabeleceria um caminho de retorno para um Israel perdido. A luta não terminara, ela estava apenas começando.